Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Essa videoaula tão aguardada, tão esperada, desse tópico importante do teu edital, que é o tópico ligações ou padrão de ligação de água. A Embasa ela segue um padrão, por exemplo, para instalação de hidrômetros. E a gente vai ver detalhes acerca desse padrão de instalação de ligação de água. Eu vou estar te mostrando alguns detalhes, inclusive aquilo que pode ser ou que tem uma maior tendência de ser objeto de questionamento na tua prova. Vamos lá? Vem comigo aqui na tela que eu vou te direcionar para a sua aprovação. Daqui dessa aula de hoje, sai no mínimo uma questão, de 1 a 2 questões, que vai estar lá presente na tua prova, no teu concurso. Vamos lá, sem mais delongas, vamos trabalhar esse conteúdo, porque é um tema importantíssimo para a tua aprovação. Vamos que vamos. Ligação de água de acordo com o padrão Embasa. Então, padrão para instalação de ligação de água. Aqui, pessoal, nós vamos ter 3 situações. A primeira situação é a instalação de hidrômetros em muro. Então, quando a gente tem aquelas casas que tem um muro na frente e a casa um pouco recuada em relação a esse muro, o que vai acontecer? A instalação será executada com caixa de embutir no muro frontal ao imóvel. Então, vai estar o muro aqui, o imóvel está aqui e aqui vai ter a instalação do hidrômetro. Tem que obedecer aqui a questão do passeio também, tem que deixar o espaço do passeio. E esse hidrômetro, pessoal, vai estar aqui, ó. Vai estar instalado no muro. Situação 2 é a instalação na fachada do imóvel. Então, tem casas, pessoal, que não vai ter um muro na frente, como, por exemplo, nesse caso aqui. Tem casas que você não vai ter esse muro. Então, nesses casos, você vai ter aqui, ó, uma fachada limitante. A instalação será executada com caixa de embutir na parede do imóvel. Então, a caixa ela vai diretamente na parede do imóvel. Isso a caixa do hidrômetro, ok? Terceira situação é a instalação em cerca ou gradil com mureta. Então, aqui você tem a casa com recuo lá no fundo. Aqui você tem a mureta da casa e aqui tem a instalação do hidrômetro. Aqui ele vai estabelecer 2 situações: cerca ou parede afastada do lagradouro, que é a rua, imóvel com cerca ou parede frontal afastado do logradouro, rua, deverá ser instalada a ligação com utilização de uma mureta construída pelo usuário. Pessoal, prestem bastante atenção nisso aqui. Ele falou que vai ser construída por quem? Pelo usuário. Então, se tiver cerca, por exemplo, ao redor com a casa nesse afastamento aqui, o hidrômetro ele vai ter que ser instalado em uma mureta. Beleza? E também quando a parede é afastada da rua, pessoal. Quando há um afastamento considerável em relação à rua, também vai ter que fazer isso aqui. Quando há uma distância muito grande entre a casa e a rua, também tem que colocar a mureta. O detalhe que o examinador pode cobrar aqui, pessoal, é que a construção dessa mureta é de responsabilidade não da Embasa. A construção da mureta é de responsabilidade do usuário. Professor, quem é o usuário? É aquele que se cadastrou, que enviou os documentos, os dados e solicitou a ligação de água. É este que é o usuário, é este que é o responsável por colocar essa mureta para possibilitar a instalação do hidrômetro. Tranquilo, tomem cuidado com isso, que o examinador pode chamar a atenção disso aqui para tentar confundir alguns candidatos, mas você não vai se confundir e vai acertar
porque você está tendo aula com o professor Júnior, e o professor Júnior se preocupa com a tua aprovação e ele vai te direcionar para que você possa acertar as questões relacionadas a esse tópico. Vamos lá? Seguindo aqui, agora ele vai dar alguns detalhes, pessoal, acerca da ligação. A gente tem aqui detalhes, ou detalhe da ligação. O primeiro detalhe que ele vai trazer é em relação ao preparo da ligação, que é de responsabilidade do usuário. Ele vai trazer aspectos que é responsabilidade do usuário e aspectos que é de responsabilidade da Embasa. Vamos lá. Aqui a gente tem um ramal predial, que vai estar aqui na rua, direcionando para dentro do imóvel. Um tubo de PVC de 50 milímetros. Local para instalar o hidrômetro, foi o que eu mencionei para vocês. A caixa padrão, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a questão da responsabilidade da caixa padrão. Aqui a gente tem a direção da água. A água vem nesse sentido do ramal, aqui da rua, o ramal predial. Ela vem nesse sentido aqui, passa pelo hidrômetro e vem aqui para a parte interna da casa. Beleza? Então aqui é a direção da água. Quem é C, tubo de PVC. Esse tubo vai ser conectado aqui do hidrômetro para o registro interno. Beleza? Aqui tem um alimentador predial do imóvel, que é a tubulação, que vai ser de 20 a 25 milímetros, na qual essa água vai passar. Aqui no registro interno, pessoal, o usuário ele pode controlar, ele pode abrir, ele pode fechar esse registro. Esse registro vai ficar na parte interna do imóvel. Beleza? E aqui o usuário ele pode ter esse controle de fechar e abrir esse registro conforme a sua necessidade. Aqui tem a questão dos 15 centímetros. Aqui a distância de 45 centímetros. O que é esses 45 centímetros, professor? É a distância do pavimento em relação à altura da caixa do hidrômetro. Em relação a essa parte interna aqui da caixa, o início do hidrômetro aqui do lado de dentro, a parte interna, é o que leva em consideração para a instalação desses 45 centímetros. Esses 15 centímetros também é importante, que é uma medida não aleatória, mas uma medida pré-determinada, que vai ser a parte que essa tubulação de PVC vai ficar para o lado de dentro do hidrômetro, que vai ser de 15 centímetros essa medida aí, essa distância aí. Beleza. Agora a responsabilidade da Embasa. O que é a responsabilidade da Embasa? Aqui a gente tem o ramal predial, a rua, e a Embasa vai trazer essa água, tá vendo? É de responsabilidade da Embasa trazer essa água para aqui, ok? Vamos, antes de falar mais sobre a responsabilidade da Embasa, vamos ler essa legenda aqui para que não reste nenhuma dúvida. Responsabilidade do usuário. A. Quem que vai ser A? Tubo guia em PVC, tem diâmetro de 50 milímetros e comprimento de 60 centímetros. Então o diâmetro dele vai ser, aqui de A, o diâmetro vai ser de 50, que é a largura dele, e o comprimento dele vai ser de 60 centímetros, que servirá para a passagem do tubo PEAD da Embasa. B, caixa padrão, modelo Embasa. Então essa caixa padrão aqui, pessoal, ela segue o modelo Embasa. Não é qualquer modelo, mas é um modelo que já é pré-estabelecido pela Embasa. C, tubo de PVC soldável, que vai ter de diâmetro de 20 a 20 milímetros ou 25 milímetros, ou um ou outro. 15 centímetros no interior da caixa, foi o que eu mencionei para vocês. Esse 15, esse 20 ou 25 milímetros, pessoal, vai ser essa tubulação aqui, ó. Esse tubo de PVC aqui, ó, dessa conexão. D, registro de corte interno, que vai ser o quê? Posição de instalação opcionalmente fornecida e ou instalada pela Embasa. Então esse posicionamento aqui, pessoal, ele vai ficar a critério do cliente que solicitou a ligação de água, ou também instalada pela Embasa.
Então, a posição de instalação é opcional, que vai ser opcionalmente fornecida e ou instalada pela Embasa. Observação: o usuário só deve fazer o acabamento do passeio após a execução da ligação pela Embasa. Pessoal, não adianta solicitar a ligação de água e já colocar o passeio ali, que vai dividir a casa que está aqui da rua, ok? Não adianta colocar o passeio antes de concluir a ligação, não. É depois da conclusão. O usuário só deve fazer o acabamento do passeio após a execução da ligação da Embasa. Então a Embasa efetuou a ligação de água lá, tá tudo bonitinho, tá tudo dentro do padrão, funcionando perfeitamente. Aí sim você pode fazer o acabamento do passeio. Tranquilo, beleza, tomem cuidado com isso. Responsabilidade da Embasa. Então aqui a gente tem novamente o fluxo de água, aqui o hidrômetro, alimentador predial, e aqui a gente vai ver o que é responsabilidade da Embasa. Vamos lá. Esse tubo PEAD, que é o E, ele vai estar posicionado aqui, ó. Ok? Esse tubo vai passar por dentro do tubo de PVC de 50 milímetros de diâmetro. O tubo de fora é de responsabilidade do usuário. Olha que interessante. Esse tubo de dentro vai ser de responsabilidade da Embasa, que está associada aqui ao ramal predial. Qual a medida, qual o diâmetro dele? 20 milímetros. F, registro angular 90 graus pp, que vai estar posicionado aqui. Esse registro tem um acionamento registro adaptador de compressão e rosca fêmea, que vai ser de 20 milímetros por meia polegada. G, conjunto de conexões para hidrômetro, vai estar aqui esse conjunto de conexões para hidrômetro. H, lacres antifraude, também é responsabilidade da Embasa colocar esses lacres. Hidrômetro, também é responsabilidade da Embasa. O hidrômetro vai medir, pessoal, o fluxo de água que passou pela ali, vai contabilizar o volume que foi consumido pelaquela residência, por exemplo, em um intervalo de um mês. E aí vai calcular a tarifa, que é, na verdade, a conta de água que chega ali, através desse volume de água. J, luva de PVC GSR, ok? Que vai ser de 20 ou 25 milímetros. Tá aqui essa luva, que vai depender dessa tubulação aqui, ó. Dependendo do diâmetro dessa tubulação aqui, essa luva vai ter um diâmetro associado a essa tubulação aqui, compatível com essa tubulação aqui. Também é responsabilidade da Embasa. E K, o lacre de segurança. Pessoal, então são dois lacres. A gente tem um lacre antifraude, que fica aqui no hidrômetro, e a gente tem também esse lacre de segurança, que é esse lacre aqui que é utilizado geralmente quando efetua, por exemplo, corte de água. Quando é feito um corte de água, coloca outro lacre. Além do lacre que está no hidrômetro, outro lacre, para impedir esse fluxo de água. Beleza? Vamos lá. Então, agora ele vai trazer para a gente a questão do imóvel com um pavimento. Qual que é a recomendação do imóvel com um pavimento? Aqui a gente tem um muro, por exemplo, uma caixa padrão, um registro de corte interno, alimentador predial, uma torneira e o principal aqui, pessoal, que precisa ter um reservatório. E é responsabilidade do usuário, pessoal. O usuário que tem que comprar esse reservatório. Esse reservatório tem que ter uma válvula de boia e ele tem que ter também um extravasor ou suspiro na parte superior, ok? Então, imóvel com um pavimento, nós vamos ter somente um reservatório. Esse reservatório tem que ter o quê? Válvula de boia, extravasor ou suspiro. Show? Agora, imóvel com mais de um pavimento.
ele vai ter que ter 2 reservatórios agora. Enquanto aqui a gente tinha somente um reservatório, aqui agora nós vamos ter, ó, 2 reservatórios. E onde vão estar esses reservatórios, professor? Muito simples, vai estar um reservatório na parte inferior e um reservatório na parte superior. E uma bomba, logicamente, que vai bombear essa água desse ponto mais baixo, desse ponto inferior, até esse ponto superior por bombeamento. Então, teve mais de um pavimento. Qual que é a recomendação da Embasa? Instalação de 2 caixas de reservatórios, 2 reservatórios, um reservatório inferior e um reservatório superior. Ok? Você vai ter aqui reservatório inferior, reservatório superior e uma bomba de elevação. Pessoal, isso é questão de prova praticamente certa. Falou em um pavimento, eu não tenho bombeamento. Falou em um pavimento, eu só tenho um reservatório. Falou em 2 pavimentos, eu tenho 2 reservatórios e tenho bombeamento para levar essa água do ponto mais baixo até o ponto mais alto. Tranquilo? Vamos lá. Agora ele vai trazer, pessoal, a mesma imagem que eu separei para vocês. Ele vai trazer algumas recomendações, que é o esquema da ligação. Para que a Embasa execute a ligação de água, siga corretamente as instruções a seguir, observando o desenho correspondente. Vamos lá. A Embasa, vamos lá, colocar aqui de azul. Ele está falando da Embasa. A Embasa considera que são de responsabilidade do usuário as seguintes instalações: alimentador predial com registro e torneira, parte interna do imóvel, reservatório com boia e tampa, ok? No alimentador predial, após a caixa padrão, é recomendável ao usuário instalar uma torneira. No alimentador predial, recomenda-se utilizar tubulação em PVC soldável com diâmetro maior ou igual à ligação predial. O que ele está falando, pessoal? No alimentador predial, recomenda-se utilizar tubulação em PVC soldável com diâmetro maior ou igual à ligação predial. Ele não está dizendo que é obrigatório, ele está dizendo recomenda-se. Então, a gente sugere que a gente vai fazer aquilo que ele está recomendando. O usuário deverá deixar a ponta do tubo do alimentador predial a 15 cm de comprimento, junta soldável no interior da caixa padrão. Foi o que eu mostrei para vocês. Aqui está a caixa padrão e vai ter que deixar aqui, ó, em relação ao alimentador predial, 15 centímetros. Esses 15 centímetros os 15 centímetros, deixa eu corrigir aqui. Aqui está a caixa. E esse alimentador vai estar a 15 centímetros para o lado de dentro. Ok? Então aqui está o alimentador e para o lado de dentro, esse tubo de PVC vai estar em uma distância de 15 centímetros. Isso aqui é padrão, é recomendação. Aqui está a caixa padrão. Caixa padrão. A caixa padrão de proteção de hidrômetro de embutir na parede ou mureta poderá ficar em qualquer posição da testada do imóvel, desde que atenda ao padrão da Embasa. Então, pessoal, pode ficar em qualquer posição, mas que atenda o padrão da Embasa, que são esses padrões que a gente está falando, e principalmente a altura. Show? Então, aqui a gente tem um pavimento. Vou colocar aqui. Aqui a gente tem um pavimento, ou passeio, por exemplo, se for uma mureta. E essa caixa vai ter que estar nivelada e ela vai ter que estar numa altura aqui, ó. A caixa em relação ao pavimento
uma altura de 45 centímetros. Então ele pode mudar o posicionamento, mas não pode mudar que aqui tem que estar nivelado e não pode mudar que a altura tem que ser 45 centímetros. É como se uma linha eu posicionasse em qualquer lugar, no início da linha, no meio da linha. Isso aí vai ser viável de acordo ao usuário. O usuário que vai dizer qual é o melhor local em termos do aspecto linear, do aspecto horizontal. Do ponto de vista vertical, tem que obedecer esses 45 centímetros. Show? Vamos lá. É exatamente o que ele vai mencionar aqui agora. A caixa padrão deverá ser instalada em nível e com altura de 45 centímetros do piso em relação à parte inferior. Os imóveis com mais de um pavimento deverão obrigatoriamente dispor de reservatório inferior com boia, bomba para elevação, reservatório superior com boia e tampa. Preste atenção nisso aqui, ó. O que ele falou? Os imóveis com mais de um pavimento, foi o que eu mencionei. Obrigatoriamente, isso é objeto de questionamento do examinador. Dispor de reservatório inferior com boia, bomba para elevação e reservatório superior com boia e tampa. Beleza? Tranquilo? Os imóveis com até um pavimento deverão obrigatoriamente dispor de reservatório com boia e tampa. Beleza? A caixa pode ser opcionalmente fornecida e ou instalada pela Embasa. Então, a caixa que ele está falando aqui, ó, é a caixa que vai ser colocado o hidrômetro. Essa caixa padrão, ela pode, é opcional. A Embasa pode oferecer ou não. Aqui não há uma obrigação nem do usuário nem da Embasa. A caixa pode ser opcionalmente fornecida e ou instalada pela Embasa. Geralmente a Embasa ela arca com essa despesa, mas aqui na recomendação ela não diz que é exclusivamente dela a responsabilidade. É como se fosse algo facultativo e de fato é algo opcional, ou o usuário ou a Embasa. Estando dentro do padrão, o usuário pode comprar a caixa ou a própria Embasa pode disponibilizar essa caixa. Beleza? Vamos que vamos. Então, estamos chegando na parte final da nossa aula e ele vai dar algumas orientações ao usuário. Quais são as orientações que vão ser dadas ao usuário? Para solicitar o serviço de ligação de água, dirija-se a uma das lojas da Embasa, munindo dos documentos originais indicados e cópia dos documentos citados abaixo. Então, aqui são os documentos, pessoal, que são exigidos pela Embasa para solicitar ligação de água. É importante que o agente operacional ele saiba quais são esses documentos, ele tenha pelo menos noção de quais são esses documentos. Ok. A. Carteira de identidade ou documento oficial com foto, original e cópia. CPF, caso pessoa física, ou CNPJ, caso pessoa jurídica. C. Um dos seguintes documentos: escritura pública registrada em cartório, carnê do IPTU, contrato de compra e venda, caso proprietário, ou de locação, caso locatário, ou, caso não disponha dos documentos anteriores, outro comprovante de endereço atualizado, conta de energia ou telefone fixo. Perceba que ela é bem abrangente, pessoal, em relação ao documento que vai provar que eu estou morando naquele lugar. Então, ele vai fornecer vários tipos de documentos, porque ele considera que a ideia é facilitar, a ideia é que essa instalação aconteça, porque a gente tem que obedecer o princípio da universalização do acesso ao saneamento. Então, o que a Embasa puder fazer para facilitar a instalação, ela vai fazer. Ok? Beleza. D. Conta de água ou matrícula do vizinho mais próximo. Também é uma documentação que, se porventura ele não tiver nenhuma das anteriores, ele pode também estar apresentando. A autorização para a execução da ligação de esgoto deve ser assinada na loja durante a solicitação ou quando for feita a vistoria para a ligação de água. A solicitação deste serviço dependerá de análise de viabilidade técnica, existência de rede próxima, condição de imóvel, condições de esgotamento sanitário e atendimento ao padrão de ligação. Mais informações através do telefone 0800 0555 195
ou no site www.embasa.ba.gov.br. Ok? Os itens A, B e C estão de acordo com a resolução da AGES número 002/2017, de 17 de junho de 2017. Pessoal, o que ele está dizendo aqui, ó? Que a solicitação da instalação de água, ela não garante que essa água vai ser instalada, que essa ligação vai acontecer. Então vai depender da viabilidade do local, de rede próxima, de questões burocráticas. Então não é porque eu solicitei a ligação de água que essa ligação ela vai acontecer. A tendência é muito grande, se for viável, que essa ligação ocorra, mas não é 100% garantido que eu solicitei e que vai acontecer a ligação de água. Tranquilo, pessoal? Última dica aqui, lembre-se de fazer a limpeza e desinfecção do seu reservatório pelo menos a cada 6 meses, teste de vazamento no seu imóvel e acompanhamento do seu consumo. Evite o desperdício de água, o meio ambiente agradece, isso aqui é muito importante, a questão de manter os reservatórios limpos. É muito importante que você faça a limpeza aí semestral, que é esvaziar o tanque, utilizar produtos clorados na concentração adequada, produtos clorados diluídos, para que você faça essa desinfecção, essa limpeza do tanque a cada 6 meses, porque é importante. Não adianta a água de abastecimento da Embasa ela vir tratada, vir potável, vir excelentes padrões de qualidade e seu tanque está sujo. Então é bastante importante a manutenção desse tanque em dias. Quando você estiver trabalhando como operador ou agente operacional, que é o seu cargo, esse conteúdo é para agente operacional, você vai recomendar aos clientes da Embasa que façam essa limpeza a cada 6 meses, porque isso é importante, isso vai preservar a questão da qualidade da água e vai facilitar a vida do usuário. Tranquilo? Beleza? Essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que tenham gostado, muito obrigado pela atenção, até a próxima videoaula, um abraço.